Antes de mais nada, só deixar claro aqui que a disputa no campo cultural ela é complexa e o metal não foge disso. Tudo o que o Black Sabbath fez durante a década de 70, as influências que ele pegou vieram da década de 60 basicamente. Foi uma década ali de desenvolvimento, de experimentação no rock psicodélico, os acontecimentos sociopolíticos, igual eu disse no vídeo passado, que eu recomendo que você veja ele antes de começar esse vídeo, né? Eu vou deixar listado aqui, você pode voltar nele no card em algum lugar aqui, enfim, tem uma playlist que eu criei a partir desse vídeo que você vai achar. Então eu vou deixar para vocês aqui linkado uma playlist com as bandas, vamos dizer assim, de proto metal, que seriam as bandas ali dos anos 60 até o início dos anos 70, que ajudaram a criar esse som pesado que o heavy metal passou a usar e as suas vertentes, tá? É graças a Mari do Submundo Produções que criou essa playlist, só vocês acessarem aqui o link e entrar no Spotify, tá? Beijo, Mari, obrigado pela força. E agora a gente começa o assunto que interessa. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa, eu vou dar essa voltinha com vocês, tá? Mas eu prometo que é interessante. Eu acredito que vocês querem saber isso também, é interessante saber e eu acho importante. Fazer uma menção honrosa ao Coven. O Black Sabbath, ele ficou conhecido não só pela sua sonoridade pesada, mas também ficou conhecido pelo tema de ocultismo e satanismo que eles abordavam na letra, né? Pelo menos como alegoria em alguma coisa. O Coven é uma das primeiras bandas, ou a primeira banda, a usar o ocultismo e o satanismo como tema central. A ideia da banda era falar sobre isso. E antes do Black Sabbath lançar o seu primeiro álbum, em 1970, em 1969, um ano antes, o Coven lançou Witchcraft Destroying Minds and Ripped Souls. Eu não considero a sonoridade desse álbum como heavy metal de fato, ele ainda é rock psicodélico. Ele não é tão pesado como alguns sons que o Led Zeppelin lançou, que o Black Sabbath lançou posteriormente. Mas quando eu fui fazer essa pesquisa na internet, eu vi uma discussão muito ferrenha até sobre o Black Sabbath ter tirado o lugar do Coven. E eu acredito que isso não seja real, pois o Coven ele teve alguns problemas com o selo que lançou ele. Quando eles fizeram um álbum, a gravadora acreditou na ideia, achou que seria interessante ser algo diferente, né? Já considerando que algumas bandas começaram a flertar com esse tema de ocultismo referente à era de Aquários. Beleza, lançaram um álbum, jogaram nas lojas para venda, né? E teve uma repercussão muito negativa. Houve duras críticas ao Coven por conta da temática explícita e por medo de alguma retaliação, de algum problema jurídico ou até com a comunidade, a gravadora, que se eu não me engano na época era a Mercury, retirou todos os álbuns das lojas. Foi coisa, sei lá, de 3 meses no máximo. As pessoas que tiveram acesso foram geralmente por cópias piratas, assim, que quem tinha um vinil gravava na fitinha e saía passando ali no meio underground naquela famosa troca de fitas que acontecia muito antigamente. E eu lembro que eu vi um programa nos anos 80 com uma entrevista com o Tony Iommi em que a apresentadora pegava um vinil e mostrava para ele perguntando, né, sobre se ele sabia sobre o Coven e tal, sei lá, com alguma ideia de deixar ele meio sem graça, eu não sei, e ele tipo falou que nunca tinha ouvido falar. E sobre uma canção chamada Black Sabbath, e o sobrenome de um dos integrantes seria Osborne, era Osborne, um negócio assim, não vou lembrar agora, mas se vocês colocarem na internet vocês acham. Ele falou que foi basicamente uma coincidência, que ele não tinha ouvido falar. Talvez seja real, porque o Coven ele ganhou realmente mais nome, mais notoriedade
foi com o Nirvana, porque numa entrevista em 1990, ali quando o Nirvana estava expandindo, estava em expansão, eles falavam que era uma banda que tocava muito na rádio deles quando eles precisavam dirigir de um lugar ao outro no começo das suas tours. Então o Nirvana, que nem é uma banda de metal, promoveu o Coven, que trouxe de fato ele assim pra todo mundo ver. Aí lá nos anos 90 a galera viu que tinha uma banda antes do Black Sabbath, antes de várias bandas de metal que já falavam sobre esse tema, inclusive tinha uma missa satânica gravada no álbum. Aí depois disso o Coven voltou à tona e de fato abraçou o metal e incorporou essa sonoridade no tema da banda. Então acaba os anos 60 e começa os anos 70 e o amor não venceu. A guerra do Vietnã não terminou e a juventude dessa época presenciava cada vez mais o desgaste desse modo de vida conservador e essa monocultura ocidental do que foi vendido pelos Estados Unidos. Isso já começou lá na geração beat e agora agrava ainda mais. Os Estados Unidos mostrava uma imagem de um lugar ensolarado, o sonho americano, São Francisco, Miami, Woodstock e todas essas coisas. Só que no resto do mundo não era bem desse jeito. O Reino Unido e a Europa ainda estavam com muitos problemas. Eles ainda se recuperavam dos efeitos da Segunda Guerra Mundial e ainda eles sofriam com a iminência de uma destruição em escala global. Eles estavam bem no meio ali do conflito da Guerra Fria. Então os Estados Unidos intervia ali em muitos países, assim como a Rússia tinha a sua zona de influência também. E além disso, vinha a crise do petróleo, que com a subida de preços arrastou o déficit comercial. As atividades relacionadas com a utilização de petróleo ficou tudo uma porcaria. Como exemplo, a construção de automóveis. Deu-se também um agravamento na inflação e a Europa entra numa fase denominada de estagnação. Combinação de uma recessão com o aumento da inflação, isso resultou numa situação muito complicada. Registraram-se inúmeras falências e a crise das indústrias tradicionais que haviam estado uma vez na base de arranque da Revolução Industrial, como indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, têxteis e derivados desta. A gente vê agora a situação de como que o mundo se encontrava. Os países árabes, como retaliação, aumentaram o preço do petróleo. Isso afetou toda a indústria no Ocidente, principalmente na Europa e no Reino Unido. E no meio de toda essa crise, de todos esses problemas, não tinha mais sentido você ter uma visão mais positivista do mundo. E aí que a gente vai lá para Birmingham, uma cidade industrial. Então, Black Sabbath, originário dessa cidade, de fato, é a primeira banda que lançou um álbum completo de heavy metal, onde todas as músicas, de alguma maneira, se enquadram dentro do que é metal. E já no Black Sabbath, vamos dizer assim, já na primeira banda de metal, você já vê a origem operária do estilo. É uma origem que surgiu ali no chão de fábrica ali de trabalhadores bem precarizados, assim, uma casta bem pobre. Pra falar da maioria dos integrantes ali, como o Geezer, que é o baixista, o Ozzy, o Tommy, todos eles trabalharam em fábrica já. O Geezer, ele já vinha de família operária, ele era um dos 7 filhos na sua família. O Ozzy, ele também veio de família operária. A família dele são um total de 6 filhos. Ele já trabalhou em fábrica também. O Ozzy teve que sair da escola com 15 anos de idade para poder se virar e ganhar dinheiro, porque era uma situação muito difícil que eles viviam, a família dele. E dentro de vários trabalhos ele foi para a fábrica, ele foi até preso, onde ele fez as tatuagens na mão dele. Foi na cadeia. O Tony Iommi perdeu os dedos na fábrica. E um ponto que eu acho interessante é que o heavy metal ele foi meio que um acidente. Por mais das influências ali com distorções e algumas viagens psicodélicas que foram se desenvolvendo nos anos 60, e aí, de certa forma, o riff foi meio que um acidente, né? Não foi um cara que parou lá, se encostou ali pra descansar um pouco na hora do almoço, assim, olhando pro alto ali, viajando, e do nada cai um pedaço de carvão ou minério bruto de ferro na cabeça dele, e ele olha assim: eu vou fazer um riff. Mas foi uma coisa quase igual. Por conta desse acidente de cortar as pontas do dedo, o Tony Iommi teve que adaptar o jeito que ele tocava a guitarra, e assim acabou nascendo um riff que virou padrão em qualquer estilo de metal. E é engraçado falar que pro heavy metal nascer, basicamente ele exigiu um sacrifício de sangue, literalmente, né? De dedos, né? E como o Rob Halford já disse uma vez, que ele também era de Birmingham, que é a cidade natal também do Judas Priest, que é outra banda clássica de heavy metal. A primeira banda a abraçar o termo heavy metal. Mesmo a sonoridade do Black Sabbath sendo considerada heavy metal, foi o Judas Priest que abraçou essa ideia. Eles trouxeram esse termo e passaram a usar. O Black Sabbath não queria. Ninguém queria, na verdade, porque era bem pejorativo. Mas a questão é o seguinte, o Rob Halford falou uma vez
que na escola, no parquinho da escola, na sala de aula, até nas casas, o cheiro de fumaça, de fuligem era muito forte. E algumas vezes você poderia até sentir o gosto de ferro na boca. Ele falou que isso impregnou tanto eles, a cidade, a pele, que atravessou a pele e foi para a veia deles, assim. Então, assim, não teria talvez outro lugar que poderia sair o heavy metal. Ou pelo menos essas bandas. Eu tinha visto uma entrevista com aquele mano do Testament, que é o vocal, se não me engano, o ex-vocal, eu não me lembro agora, vocês vão me perdoar por isso. Se eu achar também, eu vou linkar aqui embaixo, que o cara, ele ficava totalmente abismado quando as pessoas achavam ruim falar sobre política no metal, ou então falar algumas atrocidades e algumas besteiras aí que a gente vê. E ele fala, a indignação dele é o seguinte, vocês não viram as letras do Black Sabbath? Porque você pode já pegar no primeiro álbum ali, a música Wicked World. Eu acho que ele não é do primeiro álbum de fato, foi incorporado depois nos relançamentos. Mas aí ele fala sobre os trabalhos precários, os salários que eram horríveis. Mãe solteira criando os filhos com salário de merreca, tendo que limpar a casa, trabalhar em fábrica toda ferrada. A criança não tem uma perspectiva de futuro. Into the Void falando de como o mundo estava ficando ferrado com poluição e guerra. E que fala uma história de uma galera ali que se separou, pegou uma nave e saiu fora ali para tentar uma vida nova, fora dessa loucura. Cornucópia fala dos exageros do consumismo, né, que o mundo capitalista tem, que eles escreveram na época que eles passaram a morar em Los Angeles, que eles devem ter visto excesso pra caramba. Não preciso falar que War Pigs começou como uma música sobre bruxas que chamava Walpurgis Night, que era sobre um evento que supostamente aconteceu ali no Monte Brock, na Alemanha ali. E o Geezer Butler, que é o principal letrista do Black Sabbath, ele acabou trocando, porque como eles faziam muito show em Hamburgo, que era uma cidade portuária ali na Alemanha, como os Beatles, o Deep Purple, várias bandas faziam show lá nos pubs, ele acabou conversando com soldados que passavam e tiravam uma estadia na Alemanha, que vinham do Vietnã, que eles saíam do Vietnã, ficavam um pouco ali na Alemanha e de lá voltavam para os Estados Unidos. E alguns exércitos que faziam suporte ali para os Estados Unidos também, de lá cada um ia para o seu país, né? E a partir desses relatos ele escreveu também War Pigs, que se tornou uma música política anti-guerra. Hand of Doom, que também fala do uso de droga lá nos caras do Vietnã, lá de como os caras se drogavam para poder se manter são. E inúmeras outras músicas do Black Sabbath que você pode ver, como o volume 4 quase inteiro fala sobre depressão, sobre desgaste. Killing Yourself to Live, que fala sobre exploração do trabalho, bem que é um pouco mais focado na indústria fonográfica, mas o que eles falam lá se encaixa em muita coisa até hoje. Então, assim, exemplo não falta. Então, o Black Sabbath, ele foi ali a banda que fincou a bandeira na parte sonora de mostrar um novo meio de fazer um som que é indignado com as coisas que estavam acontecendo, que a sonoridade, ela passa isso, tem aquele som pesado, agressivo, as letras falam de muitos problemas. Não é uma banda satanista de fato, mas eles usam esse ocultismo e satanismo para chocar essa visão conservadora religiosa que tinha na época e hoje a gente ainda tem. Então eu termino esse episódio aqui, né, dos anos 70, explicando como que o Black Sabbath se formou dentro desse contexto, o contexto sociopolítico ali, que tava um caos nos anos 70, né, todo mundo com medo do mundo acabar a qualquer hora ali, porque podia soltar um míssil intercontinental ali e acabou, um piscar de olhos, né? Ninguém tinha uma perspectiva de futuro sólida. Então eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez pelo apoio, pelo carinho das pessoas próximas aí que me mandaram mensagem, né? As mensagens que eu recebi foram muito legais, eu achei que um monte de gente ia falar um monte de merda e até que isso não rolou, eu achei muito massa. Mensagens que eu recebi no Instagram, que eu recebi no Facebook, tá? O apoio de vocês, isso é muito importante pra mim, é legal saber que eu tô fazendo um trabalho que faz sentido. Então você marca o vídeo como gostei, compartilha, manda pra todo mundo aí. Aquele cara lá que quer dar uma despertinho na escola, que fala, mas se o metal então ele é anticapitalista, por que ele não nasceu na União Soviética? Você manda esse vídeo pra ele e tenta dar um pouco de noção na cabeça dessa galera. Isso aqui não é tentando enfiar ideologia, mas pelo menos vamos ter bom senso nas coisas, né? Então eu vejo vocês no próximo episódio, que já entra nos anos 80, que aí vai ser mais informação nerd ainda. A gente vai enfiar a cabeça ainda mais nesse bagulho e vai entender essas piras do Slayer, thrash metal, como tem ainda mais política de forma mais escancarada.
Satanismo América do Sul. Então aguardo vocês. Muito obrigado e até mais. Falou!